Que história você quer contar? Que história você quer contar daqui a um ano? Que história você quer contar daqui a 2 anos? Que história você quer contar da sua vida daqui a 3 anos? Pensa aí. Agora, a história que você vai contar, quem vai estar segurando essa caneta? É uma história de objetivos e conquistas pessoais, ou é aquilo que Deus conquista em você e através de você? Que história você quer contar? Você quer contar uma história extraordinária ou uma história ordinária? Uma história comum ou uma história incomum? Que história você quer contar nos próximos anos? Como deixar simplesmente existir e passar a viver? O meu desejo essa noite é te ajudar a responder algumas dessas perguntas. Como tomar o seu lugar no projeto de Deus para a humanidade? Como deixar as cavernas do medo para as conquistas da fé? Sucumbir ou superar? Calmaria fora e sucumbir às tempestades dentro? Ou paz dentro e superar as tempestades fora? Eu quero te ajudar essa noite. Amém? E eu quero te pedir licença, te pedir um favor. Vira para a pessoa que está próxima a você e faça essa pergunta, por gentileza. Pergunte assim: que história você quer contar? Vamos orar. Papai, muito obrigado por essa noite, pela oportunidade que nós temos de viver igreja, de viver o que você está fazendo. Obrigado, Pai, por esse grande privilégio de caminhar na tua direção, de ouvir a tua voz, de responder, e melhor do que tudo, caminhar com você, andar com você, vencer com você, amar e ser amado, ouvir e ser ouvido. Muito obrigado, Jesus, por esse privilégio incrível de vivermos e sermos usados uns na vida dos outros para encorajar, consolar e edificar. Em nome de Jesus. Amém. Estamos na segunda semana do ano novo do calendário judaico. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Levanta a mão aí. Alguém sabia? Estamos na segunda semana do ano novo do calendário judaico. E logo assim, na virada do ano, inicia-se um período de 10 dias de meditação e reflexão, e culminando no Yom Kippur, que é conhecido como o Dia do Perdão. Vou repetir: inicia-se o ano novo, 10 dias de reflexão e meditação, e culmina no Yom Kippur, que é uma espécie de carnaval judeu. É festa em todas as esquinas. E nessa ocasião, comemorando o Dia do Perdão, todo escravo é livre, toda dívida é paga. Isso hoje e há 2, 3 mil anos atrás é comemorado isso. Fantástico, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos de nós estamos alheios completamente ao que acontece em Israel. Sim? Está acontecendo algo lá e a gente não tem nem notícia. Existe uma festa lá que a gente não está comemorando. Existe um tempo de meditação que a gente não está observando. Da mesma forma que estamos alheios às atividades que acontecem em Israel, eu me fiz uma pergunta. Eu falei assim: e se, da mesma maneira que estamos alheios ao que acontece em Israel, e se a gente também estiver alheio ao que Deus preparou para nós? Estamos alheios ao plano e à vontade de Deus para nós. É possível que Deus esteja preparando uma grande festa para você, hoje, e você não está nem comemorando. É possível que Deus preparou um período, uma estação da sua vida para reflexão, meditação, se separar, jejuar, se posicionar, e você não está observando esse tempo. Estão me acompanhando? Veja, se Deus tem um plano, eu gostaria de colocar isso como se fosse um GPS. Romanos 8, 14 diz o seguinte: os filhos de Deus
são guiados pela voz de Deus. Imagina essa sigla GPS se fosse guiados pelo Espírito Santo. Imagina isso. Se Deus tem um plano, tem um trajeto, uma trajetória para você, e você está completamente alheio, completamente fora desse percurso que ele tem para você. E o que o GPS faz para você? Ele traça a rota mais rápida, mais curta, com menor trânsito, transtorno, etc. Eu estive recentemente dirigindo por uma estrada que eu não conhecia. E eu conheço muito bem esse estado, porque já trabalhei percorrendo muitos lugares, fiz mapeamento estratégico de várias cidades na área comercial, mas essa é uma estrada que eu nunca tinha entrado antes. Em determinado momento eu tinha colocado o destino errado, eu me perdi, cara. Me perdi, fui parar do outro lado, de onde eu deveria parar, do meu destino. E quando cheguei lá, eu falei, eu não estou reconhecendo. E eu precisei fazer uma ligação e corrigir os dados da minha rota, e aí o GPS recalculou a rota mais rápida, segura, curta, em direção ao meu destino. E essa, hoje, é uma mensagem de consciência e é uma mensagem de esperança. Uma mensagem para você situar, se posicionar nos planos que Deus tem para você, e também é uma mensagem de esperança, que não importa em que ponto você se perdeu, sempre Deus pode recalcular a rota. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. É um tempo de recomeçar, é um tempo de avaliar, de meditar, de refletir e construir suas decisões. Existe alegria te esperando, existe paz te esperando, existe descanso para você. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer, nós podemos observar isso na vida de Adão, e eu me recordo aqui, nesse altar aqui, o Renan Belas, pastor da Lagoinha em Cabo Frio, pregou sobre isso, que é a pergunta que Deus fez a Adão: onde está você? Deus não perguntou o que você fez. Deus perguntou, onde está você? Por quê? Deus perguntou onde está você e não o que é que você foi fazer. Que besteira você foi fazer? Deus perguntou, onde está você? Porque Deus está interessado, muito interessado, em que você viva o plano dele para a sua vida. Ele está interessado em saber onde você está, para que ele possa te resgatar lá e te trazer, te posicionar, para você retomar o curso do seu destino. Deus tem um destino para você. Deus tem um propósito para você. E os planos dele são de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Essa noite eu vou gastar um pouquinho de tempo em listar para vocês alguns personagens bíblicos e como eles foram posicionados para viver o seu destino. Pessoas comuns como eu e você, que estavam à deriva do seu destino, que estavam aquém, vivendo vidas ordinárias, medíocres, comuns, vidas sem propósito, vidas sem sentido. E o que aconteceu com eles? Que eles foram lançados, projetados para uma rota completamente otimizada do seu destino. Sem paradas, sem atrasos, eles foram acelerados em direção ao seu destino. E o primeiro deles que eu quero falar com você é sobre Gideão. Está no capítulo 6 do livro de Juízes. E para começo de conversa, eu fiz uma descoberta que eu quero compartilhar com você. E a descoberta que eu fiz foi que Gideão, o nome dele no original, a tradução do seu nome, a etimologia da palavra Gideão, significa escultor ou lenhador. Duas aplicações de uma mesma profissão, trabalhar com lâminas, trabalhar com faca, machado, só que com madeira e pedra. E madeira e pedra são um símbolo bíblico da condição do coração do homem, não é isso? Quantas passagens falam que o coração endureceu, coração de pedra? E também fala que Deus despedaça os cedros do Líbano, a presença de Deus despedaça os cedros do Líbano, fala da natureza do coração do homem, de Deus esculpir, de Deus moldar, de ser maleável. Então você vê ali um homem que tinha sua identidade, você vai se lembrar que o nome na Bíblia é algo muito importante que significa a vida de uma pessoa. Revela propósito, revela identidade, revela destino. Você vai se lembrar, por exemplo, de Jacó, que era enganador, usurpador, e teve seu nome transformado para Israel. Você lembra de Abraão, que era pai, um grande pai,
e teve um nome transformado para Abraão, pai de grandes. Então você vê que quando Deus muda um nome, ele muda uma condição. Mas não foi esse o caso de Gideão. Ele tinha um nome e o nome dele era escultor. Só que a Bíblia começa o relato de Gideão dizendo que ele estava malhando trigo. Aí nessa hora eu puxei o freio de mão no meu raciocínio e falei, peraí, calma aí. O cara nasceu para ser escultor. E ele estava vivendo como um agricultor. Alguém que estava vivendo aquém do seu destino. Alguém que estava vivendo desassociado, alheio ao propósito de Deus para a sua vida. Ele estava malhando trigo e no lugar errado, no lugar onde se pisavam uvas. Então ele estava vivendo a coisa errada no lugar errado. Ele nasceu para ser escultor e ele estava vivendo como agricultor. Olha que interessante. Essa é a história de um homem que transicionou de um lugar de medo, porque ele estava malhando um lugar de trigo, porque o seu povo era constantemente saqueado. Então todas as suas colheitas eram saqueadas, seus mantimentos, aquilo que é essencial, aquilo que é básico, era removido. Eles eram desassistidos por aquela provisão que a terra concedia a eles. Então, da mesma maneira, muitos de nós nos encontramos numa condição de mendigar coisas que Deus já preparou como essencial e disponível para nós. E a gente sai do que nós nascemos, nós abrimos mão da identidade que Deus estabelece sobre nós para viver de uma maneira muito aquém do que fomos chamados para viver. Ele foi chamado para esculpir. Ele foi chamado para delinear. Ele foi chamado para remover coisas. E de repente ele teve um encontro. Ele teve um encontro. E ele ouviu uma voz. E ele recebeu direções. Ele recebeu sinais. Eu vou listar para você 7 desafios que Gideão passou, que o posicionou para o seu destino. 7 testes que ele teve que ser aprovado para poder ser posicionado para cumprir o seu destino. 7 testes, 7 desafios que provavelmente você já passou, está passando ou vai passar. Você gostaria de saber quais são? Essa é a história de alguém que passou da mediocridade para uma grande e relevante aventura. Alguém que deixou de ser pequeno, o menor de sua casa, para ser grande, um grande líder. De medroso a corajoso, chamado de homem valente. Deus tem uma visão para você. E a responsabilidade de Deus é compartilhá-la com você. E a sua responsabilidade é esculpir essa visão na sua vida. Remover o que precisa ser removido da sua vida. Até que a imagem que Deus te deu fique clara para você e para todos. Gideão foi chamado para ser um escultor de cultura. Alguém que ia moldar a cultura, alguém que ia moldar a sua família, alguém que ia moldar o seu destino, alguém que ia reconfigurar a realidade daquele povo que vivia debaixo do poder do medo, que vivia debaixo da opressão, que vivia debaixo da afronta. Existem gigantes nessa terra, existem gigantes nessa cidade que estão afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus está se colocando debaixo de medo, se escondendo. A quem? Vivendo o que não nasceu para viver. Deus te dá a imagem, Deus te dá a visão, mas a responsabilidade de esculpir é sua. Essa noite, escuta o que eu vou te falar. Deus te chama para você fazer algo maior do que você. Algo que transcende não só suas capacidades e habilidades, como a sua existência, como o período da sua vida. É algo que vai muito além do que você consegue fazer, não só isso, mas algo que vai muito além dos seus dias. Você vai morrer e você participou de algo que vai além da sua existência. Deus te chama essa noite para ser guiado passo a passo. Deus te chama a uma posição de dependência extrema. Deus te chama para deixar o lugar de vítima para se tornar uma pessoa íntima. Para deixar a complacência e assumir um lugar de influência. Para deixar o lugar da conveniência e assumir o lugar da obediência. Então eu vou listar aqui 7 desafios que desbloquearam o destino de Gideão. O primeiro desafio foi o desafio da vontade. Eu quero te perguntar,
Como anda o tanque do combustível no seu interior chamado vontade? Como anda a sua vontade? Você está abastecido suficientemente de vontade para cumprir o seu destino? Eu passei um perrengue hoje, cara. Eu saí do meu destino, vim aqui em direção a Friburgo, e eu não encontrava posto pela frente. Eu tive que jogar na internet, e eu estava na reserva, e o posto mais próximo era 16 quilômetros. Não tinha um posto no caminho. Falei, caramba, cara. Eu não tinha combustível suficiente para alcançar o meu destino. Fui clamando, né? E o que acontece? Muitas vezes estamos assim, não temos esse combustível, que é a vontade. E por que Gideão passou nesse desafio? Porque enquanto todo o povo estava escondido, se precavendo, tomando atitudes e ações, guiados e auto-orientados pelo medo, enquanto o povo estava nessa condição, Gideão estava, apesar de estar no lugar errado, não cumprindo seu propósito, ele não largou o osso. Onde estava o resto do povo? Se estava todo mundo sendo saqueado, porque só um tomou uma ação para fazer algo diferente, para se proteger de ser roubado. Esse cara não largou o osso. Quanto de vontade você tem? Esse é um teste, o primeiro teste que você precisa vencer para começar a desbloquear o seu destino. Primeira coisa, quanto de vontade existe dentro de você para você cumprir isso aí? Você tem vontade? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Fevereiro de 2020 vai haver um evento incrível. E é mais do que um evento, é um momento épico, um registro na história, um carimbo que vai estar registrado nas páginas da história. Vai ter 3 estádios aqui no Brasil, serão tomados de jovens que serão abastecidos e enviados para cumprir a grande comissão em todas as esferas de sociedade e através de missões transculturais também. Um evento chamado Descende. E o slogan do evento, ou seja, o slogan que vai se trabalhar na mentalidade da juventude brasileira que está sendo selada pelo Espírito Santo para cumprir um chamado, para ser enviado em fevereiro de 2020, é guerra contra a apatia. Vem comigo aqui, vem comigo rapidão. Vem comigo rapidão. A minha experiência, eu comecei a lidar, eu comecei cedo a minha vida ministerial, desde os 14 anos de idade, eu faço missões de curto período, todas as férias e feriados, ao longo de 7 anos, eu passei servindo em missões de curto prazo, missões urbanas, missões transculturais. E o que acontece? Eu tive algumas experiências em evangelizar, em lidar, também discipular pessoas que tinham saído da condição de drogas, ex-usuários de drogas, ex-dependentes químicos. E eu nasci também num berço assim, né? Meus pais, eles implantaram o primeiro centro de reabilitação de dependentes químicos do Brasil, da América Latina, parece. E eu cresci nesse cenário. Na minha infância, eu passei conversando com pessoas assim. E eu percebi uma coisa em comum, que existe em todas essas pessoas usuárias de substâncias tóxicas, que é perda da atitude. Essas pessoas perdem a atitude, elas ficam apáticas. Eu lembro de conversar com uma pessoa que ela falou assim, eu não ganhei nada, eu só ganhei boas sensações, porque eu perdi muita coisa. Eu perdi vontade, eu perdi atitude. E eu fui percebendo, estudando também sobre isso, alguns fenômenos sociais, eu fui descobrir que não só as drogas, elas roubam atitude, mas também entretenimento em excesso. Videogame, filme, maratonar, série. O que acontece? Isso produz um efeito em você. Você está se alimentando de algo. E o que acontece é que a sua vida, você passa mais tempo no sofá do que em qualquer outra coisa. E você começa a trabalhar em algo que você não gosta para gastar um curto período de tempo, ter um lazer, alguma coisa, esfriar a cabeça. Gente, isso é sobreviver, isso não é existir. Deus tem um plano para a sua vida. Não desperdice. Não jogue fora. Não veja... Aí tem pessoas que têm um critério tão grande com desperdício, mas desperdiçam o melhor, que é o plano de Deus para a sua vida. Desperdiça o seu tempo. O tempo é o único recurso que você não pode multiplicar. Eu vi um documentário com Bill Gates e ele dizia o seguinte,
que tempo é a única coisa que torna ele igual ao resto dos homens. O que você está fazendo com o tempo que você tem para cumprir o plano que você tem? Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem uma rota para você. Mas você pode estar estacionado bem no meio da rota. Talvez você está na rota certa, mas você está estacionado. Talvez você está na rota errada. Estou andando, estou indo. Para onde? Não sei. Para qualquer lugar. Aí vai ter um recálculo de rota aí, de repente, você vai demorar mais tempo para chegar no seu destino. Desafio da vontade. Quanto de vontade você carrega dentro de você para viver o plano de Deus para a sua vida? Segundo desafio, o desafio da fé. Está em Juízes 6,17. O desafio da fé diz o seguinte: ele precisou acreditar no mensageiro e na mensagem. Ele não tinha ideia, ele não tinha certeza que aquela pessoa que estava diante dele, anunciando o plano de Deus para a vida dele, se era realmente um anjo. Se era realmente um enviado de Deus. O anjo aparece na frente do cara e o cara... Sei. Será? Não sei. Voa aí, avua aí. Ele questionou, ele teve uma certa dúvida ali, ele passou por um teste. Um teste com dois lados da mesma moeda. Acreditar na mensagem, acreditar no mensageiro. Deus enviou e tem enviado pessoas na sua vida para compartilhar pistas do seu destino, para compartilhar nuances do plano dele para você. Você está dando credibilidade às pessoas que Deus tem levantado na sua vida? E não são só pessoas dentro da igreja, não. Deus pode usar qualquer pessoa. A questão não é sobre o mensageiro, é sobre o remetente, não é sobre o carteiro. Entendeu? Então, assim, você está num estado de alerta, posicionado, tão atento, que você ouve Deus através de qualquer pessoa? Porque pode ser que você não esteja ouvindo e Deus tenha que levantar até a mula para falar com você. Quando que Deus usa a mula? Quando você não ouve os profetas. Toma essa aí. E o segundo ponto, a mensagem, o conteúdo. Deus está te dando uma direção e você vive questionando as direções. Deus está sinalizando para você e você vive, não sei, talvez, quem sabe, de repente, titubeando, oscilando entre dois pensamentos. Eu não sei se você sabe, mas não decidir é fazer uma decisão. Talvez você esteja passando por esse desafio, talvez você já tenha passado, ou talvez você venha passar. Eu não sei qual é a condição, em que momento dessa jornada você está. Você vai passar por esse desafio. O terceiro desafio é o desafio da obediência. Esse cara é um cara ousado. Deus desafiou ele. É um desafio realmente. Deus deu uma instrução para ele muito louca. E a instrução foi a seguinte: homem valoroso, homem valente, homem corajoso, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você se levante, se posicione, e eu quero que você derrube os altares de Baal. E a partir daquele momento, Gideão passou a receber um novo nome no meio do povo. Ele começou a ser conhecido de uma nova maneira. Ele derrubou o altar de Baal, ele passou a ser conhecido como Jerubbaal, aquele que derrubou a idolatria. Aquele que, como um escultor, cortou, tirou fora os entraves que impediam aquele povo de ser trabalhado, de ser mobilizado, de ser treinado, de ser reunido, de ser recrutado como um exército de Deus para estabelecer justiça e juízo na terra. Deus está levantando um povo hoje, mas é necessário algumas coisas do nosso sistema de crenças serem removidos. Algumas coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida serem derrubados. Esse é um grande desafio. Você está pronto para corresponder a esse desafio? E Deus te falar assim: eu quero que você elimine isso da sua vida. Eu quero que você corte isso fora. E aí, cara, mais uma pista sobre a condição do coração de Gideão
foi que ele fez isso à noite porque ele tinha medo de fazer isso durante o dia. Era alguém dominado pelo medo. Estava vencendo. Ou seja, lembra que a gente começou com a história de Adão? Onde você está? Ele estava no estado de medroso, cheio de medo, dominado pelo medo. Todas as suas ações eram impulsionadas pelo medo. Beleza? E ele estava sendo chamado para deixar o lugar do medo e passar para o lugar da coragem. Era assim que Deus chamava ele. Valoroso, valente, corajoso. Era assim que ele se via, medroso, incapaz, o menor de sua família. Então, estamos falando da história de alguém que está transicionando de viver uma vida ordinária para uma vida extraordinária. Eu acredito que isso está acontecendo essa noite. Pessoas aqui essa noite vão deixar o lugar do ordinário, vão deixar o lugar do comum, vão deixar o lugar da apatia, vão deixar o lugar do medo e serão posicionadas para um novo lugar. Quarto desafio, desafio da convicção. Gideão construiu convicção. Juízes 6:36. Gideão construiu convicção. E nós vamos ter uma conversa hoje boa sobre isso aqui. Vem comigo, chega perto. Deus fala com alguém aqui audivelmente. Isso é muito raro, isso é muito incomum. Amém? Agora, isso não significa, ouvir audivelmente, um sinal de intimidade com Deus, não. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Porque eu tenho intimidade com a minha esposa. Nem sempre ela precisa falar comigo. É só um olhar, eu já sei. Então, quando Deus se manifesta audivelmente, é porque alguém não ouviu os seus sussurros. É porque a coisa chegou num ponto tal que a misericórdia de Deus se manifesta e mostrar para a pessoa uma evidência tão clara, que não tem para onde correr. Ele construiu uma convicção, ele tinha algumas impressões. Peraí, deixa eu ver, vamos lá. Me parece que era Deus, eu descobri, confirmei, realmente foi um anjo, realmente foi uma mensagem de Deus que eu recebi, beleza. Mas aí eu tenho que derrubar aquilo lá, derrubei. Aí o povo queria matar ele, não matou, porque o pai dele falou, agora vocês vão jogar no time de Baal? Vão querer matar meu filho, porque ele derrubou o erro que vocês estão cometendo. É isso mesmo? Aí o povo resolveu não matar ele. E botaram o apelido nele de Jerubaal. E aí o que acontece? Ele estava, acho que Deus está querendo fazer alguma coisa, cara. Começou a perceber isso. E ele falou assim, se é você mesmo, Deus, me dá um sinal. Esse mesmo lugar aqui que eu estou malhando trigo, vou botar um algodão aqui. E se amanhã eu acordar e tiver tudo molhado ao redor, menos o algodão, eu sei que é um sinal que Deus está falando comigo. E aí ele chegou no dia seguinte, estava tudo molhado ao redor, menos o algodão. Aí ele, eu acho que Deus está falando comigo. Não, mas peraí, só para eu ter certeza. Então amanhã, só o algodão vai estar molhado e o resto vai estar seco. E aí ele chegou lá no dia seguinte, a mesma coisa. A confirmação aconteceu, ele. Eu acho que Deus está falando comigo. O que acontece? Esse é um teste, o teste da convicção. Esse é um teste que eu e você precisamos passar. Deus está nos orientando, mas nós somos humanos e nós erramos. Muitas das vezes nós imaginamos que Deus está nos orientando com algo e nós desejamos caminhar em segurança, não é verdade? Eu hoje tive uma impressão de que eu deveria me posicionar no ministério do Hello ali fora, na recepção, na entrada. E aí eu falei assim, pai, é isso mesmo, eu não quero viver por iniciativa, eu quero viver por resposta. Eu não quero viver por boas ideias, eu quero viver por obediência. Eu quero caminhar por obediência. E aí eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, eu tive uma ideia, já pensou em ir ali para a porta ali? Recepcionar as pessoas? Eu falei, amém, glória a Deus, é o sinal. Então você caminha em segurança. Eu tenho convicção que eu estava no lugar que Deus queria que eu estivesse essa noite ali. Por quê? A gente caminha em segurança, em convicções. Então, essa é uma noite em que você está aprendendo a decidir. É uma noite que eu quero te servir com elementos, com reflexões, com lições, com instruções, com princípios,
para como você transformar escolhas em decisões, certezas em convicções. Amém? Eu quero te ajudar nisso. E eu tenho certeza que essa noite, essa igreja vai sair daqui posicionada no centro da vontade de Deus, no projeto de Deus, na rota do seu destino. Vamos lá. Deus vai compartilhar com vocês sinais a partir de hoje. E você vai estar pronto para receber, perceber, digerir e reagir, responder às orientações do céu. Amém? A partir de hoje você vai ter mais responsabilidade quanto ao seu destino também. Quinto desafio, o desafio da seleção. Esse é brabo. Você está pronto para esse? Confiar na palavra de Jesus, confiar na direção de Deus e não nas possibilidades. Gideão ouviu, Gideão entendeu, Gideão ficou convicto, buscou sinais, buscou confirmações, e aí Deus falou com ele assim, não, peraí, tem muita gente. Já era absurdo. Só de camelos, eram mais de 10 mil do exército. Só camelos. E ele falou assim, tem muita gente aí, do exército inimigo, tá? Tem muita gente aí. Aí ele falou assim, pô, eu já estou com um exército bem menor. Já estou acreditando na tua palavra. Ainda quer fazer uma triagem aqui, quer fazer uma seleção com esse povo. E aí Deus falou assim, o que Deus estava dizendo para ele, na verdade, é o seguinte, eu não quero ninguém que não esteja alinhado. Eu não quero ninguém que não esteja posicionado. Eu não quero ninguém que não abrace os mesmos valores nesse time. Eu não quero ninguém que não tenha a mesma disposição nesse time. Está me entendendo? Então, assim, com quem você está compartilhando a sua missão? Com quem você está compartilhando o seu destino? Deus ama a todos, amém? Muitos são chamados, todos são amados, poucos os escolhidos, porque poucos o escolhem. Não foi isso que a gente aprendeu nas últimas semanas? Muitos são chamados, todos são amados, poucos são os escolhidos, porque poucos o escolhem. Então, se existe alguém do seu lado que não está escolhendo, ele é amado. Amém? Mas não está sendo selecionado. Não está sendo escolhido. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra. E a palavra não determina a escolha da pessoa. A palavra prepara a pessoa para escolher. Mas a verdade é que muitos não o escolhem. Amém? Crer o contrário disso é crer no universalismo. É crer que todo mundo vai para o céu. Todo mundo, fazendo o que for na vida toda, vai todo mundo para o céu. Nós não temos como dizer quem vai ou quantos vão. Mas nós sabemos que todos são chamados, porque Deus morreu por todos. Amém? E Ele não tem prazer na morte. Ele não tem prazer que todos pereçam, mas que todos encontrem a vida eterna. Esse é o plano, o projeto de Deus. Mas ao homem é dado o direito de escolha. Sim? Então, hoje, você tem um projeto de Deus para a sua vida. E a você é concedido o direito de escolha. Então, nesse momento, que Deus falou assim, olha, tem recurso demais. Dessa maneira não dá. Às vezes você quer usar um recurso que não está em boas condições, que não está dentro da lei, dentro da legalidade, não é bom diante dos olhos de Deus. Você quer usar isso como um paliativo, assim como Abraão quis usar a serva para ter um filho com ela. Tenta cumprir o propósito de Deus da sua maneira. Deus não chama você para fazer coisas para Ele. Deus chama você para fazer coisas com Ele. Do jeito dEle, no tempo dEle. Porque o chamado é para um relacionamento, não é para realizações. Vou repetir, o chamado é para relacionamento, não é para realizações. E aí, qual é o verdadeiro desafio da seleção aqui? É o desafio de confiar na palavra, de confiar nas instruções e não nas possibilidades. Eu não olho para as possibilidades para tomar decisão. Eu olho para Deus, para a boca dele, para os lábios dele, o que ele está dizendo. Muitas pessoas me perguntam, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu estou com essa ideia. Eu quero aplicar isso na minha empresa. Eu quero aplicar isso na minha família. O que você acha disso? Eu vou dizer, eu não acho nada. Não interessa o que eu acho. Vamos perguntar para Deus.
Vamos perguntar para aquele que está te guiando. Vamos perguntar para esse espírito que está dentro de você. Eu vou te ajudar a ouvir. Vamos pensar aqui, vamos perceber o que Deus está mostrando. Quais são as evidências, quais são os sinais. O que Ele está te guiando. Ah, mas peraí, no Novo Testamento é assim também? Nós vamos ver já já. Ponto 6. Sexto desafio, desafio da coragem. Reunindo coragem com evidências. Olha só. Muitos de nós precisamos de confirmação para saber a direção. Amém? Estou me alcançando, gente? Esse é um desafio pertinente de todo mundo? Tomar boas decisões? Não é? Essa noite você não está sendo chamado para tomar boas decisões. Boas decisões não vão te levar para o teu destino. Decisões certas vão te levar para o teu destino. Porque o bom, muitas vezes, é o maior inimigo do que aquilo que é melhor. Estou te ajudando? Então você às vezes busca direção de Deus, você tem a direção. Mas não é bastante direção, você precisa de coragem. E Deus se importa com o seu gás também, com o seu ânimo, com a sua motivação. E Ele pode te trazer evidências para te preencher de vigor, de força, de determinação, de gás, de motivação, para você, 100% do seu fogo, da sua dedicação, para você mergulhar de cabeça. E como ele fez isso na vida de Gideão? Gideão precisava de coragem. Ele estava vencendo o medo, ele estava no processo de sair da extremidade do medo para se tornar corajoso. Ele estava reunindo coragem, ele pediu, Deus me dá um sinal. E naquela noite Deus deu uma orientação para ele. Vai no campo dos midianitas, vai lá no meio do acampamento deles, fica quietinho lá e ouça o que eles vão estar falando. E aí ele foi e tinha uma barraquinha lá, uma tenda lá de um dos soldados. E ele ficou ouvindo. E ele ouviu um dos soldados acordar e dizer, eu tive um sonho. E esse sonho, eu via um pão que descia sobre o monte. E esmagava todo o nosso acampamento aqui. E esse pão não é outra pessoa senão Gideão. Os inimigos deles tiveram um sonho, com um sinal, de que eles seriam mortos. Eu, se fosse esse cara, ouvi o sinal de Deus, mas ele não tinha ouvido para Deus. Isso só gerou medo nele. Mas ele podia receber isso como orientação e meter o pé, não podia não? Quantos de nós não estamos com o coração pronto para entender e perceber que Deus está falando com a gente, cara? Deus se importa com cada detalhe da tua vida. Eu vou te dizer, se é importante para você, é importante para Deus. Quantas situações eu vivi de perder coisas pequenas. E eu lembro de uma história do Bill Johnson, um grande apóstolo dos nossos dias, que ele um dia perdeu a faca do seu avô. Passou de geração em geração essa faca, até chegar a ele. E um dia ele perdeu essa faca. E ele parou na sua escrivaninha, botou a mão na cabeça e começou a orar. I want my knife back. I want my knife back. Eu quero minha faca de volta. Pai, me dá minha faca de volta. E a faca apareceu, cara. Assim, Deus trouxe para ele. E ele já tinha procurado tudo. E apareceu num lugar óbvio, que ele já tinha procurado 1 milhão de vezes. E aí, ele nesse exemplo, ele fala, cara, se é importante para você, é importante para Deus. Porque Deus ama os seus filhos. Assim como nós que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Amém? Quantos creem nessa verdade? Deus se importa com você. 7º desafio, o desafio da mobilização. Depois que você recebe instrução, depois que você recebe direção, depois que você recebe detalhes, você recebe coragem, é a hora de mobilizar pessoas e recursos. Deus tem pessoas e recursos. Eu não sei qual é o seu desafio. Eu não sei qual é a direção que Deus está te dando. Mas eu vou te dizer, isso envolve pessoas e envolve recursos. E muitas vezes nós ficamos paralisados e não damos prosseguimento ao plano de Deus para a nossa vida, porque a gente espera as coisas acontecerem, enquanto o céu está esperando a gente se mover. Você espera o céu fazer alguma coisa e o céu está esperando você se mover. Imagina aquela multidão atrás de Jesus,
5.000 pessoas esperando o maná cair do céu. Mas Jesus desafiou os discípulos e os discípulos que alimentaram a multidão. Então, o milagre aconteceu através da mão dos discípulos e não caiu do céu conforme foi no Egito. Muitas vezes a gente está esperando no céu, quando na realidade do reino, o milagre vem através de nossas mãos. Então você precisa se posicionar para ver a manifestação sobrenatural. Gideão é gente como eu e você. Gideão é gente que teve seu nome registrado na história, por um simples motivo. Ouviu e obedeceu. Você quer conhecer pessoas extraordinárias, que fizeram grandes realizações, cumpriram o seu destino? Essas pessoas, elas receberam uma visão e elas obedeceram. É uma equação simples, é uma equação viável para cada um de nós. Ouvir e obedecer. Eu vou compartilhar com vocês agora mais alguns poucos exemplos de pessoas que foram orientadas pelo céu no Novo Testamento. Preste atenção. Porque se está no Novo Testamento, se aplica a nós, amém? José, pai de Jesus, Mateus, capítulo 1, versículo 20. Ele foi orientado por sonho para casar com Maria. E eu te pergunto, imagine se esse cara não obedecesse essa direção. Hein? Já parou de se perguntar isso? A Bíblia fala que ele foi instruído em sonho, e no sonho um anjo apareceu para ele e falou, olha, Maria vai ficar grávida. Porque ele estava pensando se ele deixava ela ou não. E aí naquela noite que ele estava pensando, ele teve um sonho. E nesse sonho, o anjo orientou, casa com ela. Agora imagina se ele não obedece à impressão que ele recebeu. O que aconteceria? Muita coisa aconteceria, deixaria de acontecer, você concorda? Vocês estão aí, gente? Muita coisa deixaria de acontecer. Mas, em especial, se tratando de José, o nome dele não estaria incluído na história como o pai de Jesus. Você nunca saberia da história dele. Então, nomes são colocados na história por simplesmente ouvir e obedecer. José foi orientado por sonho, através do anjo, a fugir para o Egito. Por quê? Porque Herodes queria matar todas as crianças nascidas menores de 2 anos. E se José não respondesse a direção que ele recebeu? Ele foi orientado por sonho para ir para Israel, voltar. Depois da morte de Herodes, ele foi orientado para voltar para Israel. Em Mateus capítulo 2, versículo 19. E se ele não voltasse para Israel? Especificamente, eu quero colocar um versículo aqui, um trechinho, chave aqui. Que ele foi em direção a Israel, mas quando ele chegou, passou a fronteira, ele soube que um parente de Herodes estava governando e ele teve medo. E ele orou. Ele não continuou, ele estagnou. E ele, quando ele estagnou, ele recebeu uma nova direção, um detalhamento. Ele recebe um detalhamento do sonho anterior. Antes, vai para Israel. Semana passada nós aprendemos que Israel era formado pelo reino do norte e o reino do sul. Zona norte e zona sul, né? Judéia e Galiléia. Então, era alguma dessas regiões que ele era para ir. O parente de Herodes governava na Judéia, na zona sul. Então Deus orientou a ele seguir para as montanhas da Galiléia, onde ele encontrou um vilarejo chamado Nazaré. E a Bíblia relata ali, e cumpriu-se a profecia de que Jesus seria chamado Nazareno. Ou seja, existem profecias de um plano de Deus para a sua vida. E você só vai cumprir se você ouvir em detalhes. José cumpriu as profecias a respeito de sua vida porque ele obedeceu. Mateus 2, versículo 12, narra a história dos reis magos, que foram também advertidos por sonho a não contar a Herodes da ocasião do nascimento de Jesus. E se os reis magos não tivessem seguido a orientação em ocultar essa informação de Herodes? O que teria acontecido? Se os reis magos falaram, não, eu sei, nasceu lá na estrebaria lá,
na manjedoura. Se eles tivessem feito isso, eles não fizeram. Seus nomes estão na história porque obedeceram. E a lista continua no livro de Atos, mas dessa vez nós percebemos um outro padrão. Não é sonho, como José foi orientado por sonho, como Isabel, como Zacarias, como Simeão, foram orientados por sonho antes do nascimento de Jesus. E em Atos, eles eram orientados por visão, uma outra manifestação, por impressão. Então nós temos aqui Ananias, Atos capítulo 9, versículo 10, não é Ananias, esposo de Safira, é um certo discípulo chamado Ananias, que recebeu uma visão e ele recebeu instruções claras de se dirigir a um lugar específico, que ele ia encontrar Saulo. E Saulo ali, ele ia orar para que Saulo tivesse a sua visão curada e fosse transformado em Paulo. E ele não só curou Saulo, mas como ele revelou o propósito dele, compartilhou o destino. O nome desse homem não estaria nas páginas de Atos, porque em nenhum outro momento aparece Ananias no livro de Atos. O nome desse homem não estaria no livro de Atos, se ele não tivesse ouvido e obedecido. Pedro, Atos 10, 1 a 48, a história ali de Cornélio, ele foi orientado por visão sobre um aspecto importante, o evangelho para os gentios. Então Deus compartilhou uma mensagem importante. Você não estaria aqui hoje se Pedro não tivesse ouvido e obedecido. E o apóstolo Paulo tem vários e vários episódios, e um deles eu quero te chamar a atenção, Atos 16, versículo 9, que tem uma versão que fala que ele iria para um lugar, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Uma outra versão ainda diz o seguinte: ele sentiu um incômodo no Espírito, ele sentiu incomodado em prosseguir viagem, ele sentiu um freio no Espírito Santo. Ele não ouviu, ele não teve uma visão, ele não sonhou, ele sentiu uma impressão, ele sentiu uma angústia. Espera aí, tem alguma coisa errada. Acho que eu não tenho que ir para onde eu planejei ir. Esteja atento, porque você é filho de Deus, e os filhos de Deus são guiados pela voz de Deus, amém? Se você é filho de Deus, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Esteja atento, porque pode ser que o Espírito Santo te impeça de fazer algumas coisas que você se determinou a fazer. E ele teve uma visão de um homem da Macedônia chamando ele para ir para a sua cidade. Olha que fantástico isso. Ele teve uma visão de um cara da Macedônia convidando ele, vem para cá, vem pregar na minha cidade. Então ele mudou completamente os seus planos e foi em direção à Macedônia. Da mesma maneira, ele foi orientado por visão a ir para Jerusalém. E tiveram pessoas que tiveram uma impressão e compartilharam com ele. Veio um homem e algemou ele e falou assim: olha, Deus está falando que em Jerusalém te esperam cadeias. E isso traz uma lição muito importante para a gente. Quantos prosseguiriam para Jerusalém recebendo uma orientação dessas? Uma profecia dessas? Ó, não vai não, porque lá te esperam cadeias. Lembram disso? E sabe o que ele fez? Ele falou: eu vou. Porque Deus estava alertando que ele seria preso, mas não alertando para que ele não fosse. Muitas vezes o plano, a vontade de Deus para você inclui infortúnios e inconvenientes. Não há triunfalismo. Não é tudo vai ser um mar de rosas. Entre você e o seu destino, naufrágios te esperam, chicotes te esperam, perseguição te espera. Se você não está sendo perseguido, provavelmente você não está indo em direção ao seu destino. Não existe triunfalismo, porque a vida é real. Então, se ele foi advertido, era para que ele se posicionasse, se preparar emocionalmente. E ele chegou tão posicionado, tão certo, tão convicto do objetivo, do propósito, que a profecia o inspirou a se preparar antes de pisar no lugar de perseguição, que ele, dentro da prisão, escreveu as cartas que hoje nós lemos para edificar a nossa fé. Visão. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de impressões, Deus fala através de visão. O céu tem um idioma, e eu não canso de dizer isso no curso Faz Sentido, que, segundo minha esposa, nós teremos em breve aí, o primeiro será de Soso, né? Então a gente vai fazer um curso aqui de cura interior, já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é o seguinte, o céu tem um idioma, não é inglês, não é português, não é espanhol. É através de sinais. O céu
se revela através de sinais. Deus se comunica com você através de impressões, através de profecias, através da própria palavra, através da natureza, através de sonhos, através de visões, através de revelações. Existem diversas maneiras bíblicas que Deus se revela. E eu preparei para você um material que eu tenho compartilhado com meus discípulos para ajudá-los a transformar certezas em convicções, escolhas em decisões, para construir decisões. Eu quero te dizer o seguinte: decisões são construídas. Mal construídas ou bem construídas, quem escolhe é você. Então, eu estou te servindo, te dando ferramentas para você decidir melhor. Essa noite, essa igreja vai aprender a decidir. Essa noite, as pessoas vão sair daquela porta aprendendo a decidir, aprendendo a ouvir, aprendendo a corresponder, aprendendo e entendendo que Deus tem um propósito e Ele vai comunicar. Se Deus está comunicando essa noite, para mim e para você, porque é para mim também. Se Deus está comunicando essa noite, eu quero te alertar, a partir de agora, a partir dessa noite ainda, você vai começar a ter sonhos, você vai começar a ter visões, você vai começar a ter profecias, impressões, porque Deus está alertando, está despertando a sua igreja, porque Ele quer nos mover do estado de apatia para um lugar de conquista, de um lugar de medo para um lugar de fé, amém? Estamos sendo posicionados, estamos em transição, estamos numa jornada, estamos retomando a nossa rota mais curta para viver os planos de Deus para essa cidade. E isso é muito maior do que você, isso é muito maior do que eu, isso é muito maior do que essa igreja. Isso aqui transcende gerações, a gente só está participando do que Deus está fazendo. Não existe regionalismo, não existe absolutismo, achar, o que Deus vai fazer através dessa igreja, o que Deus vai fazer através de mim. Eu sou o próximo Billy Graham. Cara, na moral, eu só sou um filho de Deus obedecendo, fazendo parte de um time que Ele está mobilizando para transformar essa terra. Porque o reino está avançando, o reino está chegando, cada vez mais vai ter paz, cada vez mais vai ter alegria, cada vez mais vai ter justiça. Amém? Cada vez mais a luz está brilhando. Porque o rei está voltando. Porque a noiva está ficando adornada. Algo está acontecendo, Deus está fazendo, e nós temos a oportunidade de tomar o nosso lugar nisso. Amém? E eu quero dizer, nos últimos 21 dias, hoje, exatamente hoje se cumpre um desafio que eu lancei para os meus discípulos, e algumas pessoas aqui da igreja absorveram esse desafio para fazer também. Durante 21 dias jejuar, durante 21 dias se posicionar, para fazer o que nasceu para fazer mais do que faz de melhor. E algo começou a mexer, cara. Algo começou a sacudir. No interior e no exterior dos meus discípulos. Algo começou a acontecer. O reino espiritual começou a se movimentar porque nós nos movimentamos. Milagres começaram a acontecer como não aconteciam antes. Pessoas começaram a se converter como não estavam se convertendo. Coisas começaram a acontecer por quê? Porque separaram 21 dias para perceber, meditar, refletir e reagir, responder aos planos que Deus está comunicando para cada um deles. E o material que eu forneci para eles, eu estou fornecendo essa noite para vocês. Eu fiquei ali na porta pegando o celular de todo mundo e eu preparei um rascunho, eu estou escrevendo um livro e eu salvei isso e já coloquei em formato EPUB, que é para você ler como e-book no seu celular, seu dispositivo, ou você lê como um PDF também, se você quiser passar. O e-book é melhor, porque você consegue sublinhar, marca a página onde você parou. E eu preparei esse material, eu vou disparar para vocês, com uma instrução para como fazer um jejum, para como tomar decisões, com perguntas que você precisa responder, para andar em segurança, entender claramente o que Deus está falando. Tem alguns princípios, tem alguns versículos para você meditar. O esboço dessa mensagem coloquei junto lá para você absorver melhor. Então você vai sair dessa noite não só inspirado, não só com a sua mente renovada, com metanoia, mas você vai sair com uma ferramenta. E aí, meu irmão, é contigo. O último ponto que eu falei é visão. E eu quero dizer para você, nós temos visão aqui nesse lugar. Nós temos uma missão aqui nesse lugar. Eu quero compartilhar com você. E ela é bem delineada, ela é bem destrinchada. Existem fases de processos específicos. Eu vou compartilhar com você rapidamente. Nosso objetivo aqui, nós trabalhamos para quê?
Para que o perdido seja encontrado. Repete comigo. Para que o perdido seja encontrado. Para que o ferido seja sarado. Para que o doente seja curado. Para que o filho seja reconciliado. Para que o destino seja liberado. É isso que nós trabalhamos para ver. É a obra consumada de Jesus se aplicando a cada fase da nossa história, cada nuance do nosso ser. E com isso, trabalhando nessa missão, qual o efeito nós desejamos ver? A alma curada, a mente renovada, a cultura moldada, cidades impactadas, nações transformadas. Essas são as fases. O primeiro efeito de um encontro com Deus. Alma resgatada, alma curada. Repete comigo, alma curada. Segundo efeito, se a minha alma é sarada, resgatada, salva por Jesus, a sua é, a de todo mundo é, o que começa a acontecer? Mente renovada. Fala aí, mente renovada. Se a minha mente está sendo renovada com os princípios e valores da palavra, a sua mente está sendo renovada, a sua, o que começa a acontecer? Uma cultura começa a ser moldada. Repete comigo, cultura moldada. Se a cultura começa a ser moldada, se aqui dentro as pessoas começam a viver os princípios e valores do reino, preferindo em honra uns aos outros, servindo uns aos outros, se a gente começa a entender que é melhor dar do que receber, e a gente começa a viver o sermão da montanha, começa a absorver esses valores, transpirar esses valores, a gente começa a beber dessa fonte, transpirar dessa água do reino, o que começa a acontecer com a cultura moldada? Com as pessoas aqui? A cidade vai começar a ser transformada. Porque assim como eu e você, cada um de nós estamos, como o exército de Gideão, posicionados em áreas dessa cidade. Ao redor dos montes dessa cidade, tem alguém, um embaixador do reino. Amém? Amém? Caraca, Deus, me dá gente com sangue. Cara, essas pessoas estão sendo posicionadas. Você está sendo posicionado em bairros diferentes dessa cidade, em locais de influência diferentes dessa cidade. Deus te chamou para estar aqui essa noite, cara. E o que vai acontecer? Se você começar a se quebrantar, andar em quebrantamento, algo vai acontecer. A trombeta dentro de você vai soar e a tocha vai brilhar, cara. E o que vai acontecer é que o arraial do nosso inimigo vai ficar confundido. Porque nós fomos posicionados. Porque nós obedecemos. Nós recebemos direção. Nós respondemos com atitude. E algo não tem como deixar de acontecer nessa cidade. E eu vou te dizer, já está acontecendo. Pessoas estão transformando o ambiente organizacional de sua empresa porque tomaram uma postura diferente. Vocês acabaram de ver o testemunho da Miriam. No trabalho dela, pessoas estão sendo curadas numa bombonier. Glória a Deus, cara. Não é um negócio, é uma embaixada do reino. Que história você quer contar nos próximos anos? Algumas decisões que serão tomadas nos próximos 21 dias vão mudar significativamente o seu destino daqui a alguns anos. Daqui a 5 anos, a sua família será beneficiada pelas decisões que você vai fazer nos próximos 21 dias. Daqui a 5 anos, o seu resultado, a sua vida acadêmica, profissional, pessoal, familiar, emocional, será drasticamente transformado pelas decisões que vocês farão nos próximos 21 dias. Que história eu quero contar? A história que eu quero contar glorifica a Deus? Se a resposta for não, você está perdendo o seu tempo sobrevivendo em prol de objetivos terrenos e passageiros. Hoje à noite, para você sonhar, para você decidir e se entregar completamente aos planos de Deus, que estão muito além das suas capacidades, muito além das suas habilidades, muito além da sua própria existência. E isso que Deus está fazendo hoje é algo tão grande. O que Deus está comunicando ao seu espírito, se você sintonizar, você vai receber. É tão grande, é tão grande, é tão além das suas capacidades, é tão além dos seus horizontes, que quando for realizado, só um nome poderá ser exaltado. Só um nome será exaltado. E o nome é Jesus.